Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né, à nossa primeira live aqui do iPod. Eu estou muito feliz da gente começar, né, esse nosso evento do iPod 2020 com um debate sobre divulgação científica. Para quem não conhece o iPod e está chegando aqui por outras razões, né, o iPod ele é o encontro mineiro de podcasters e ouvintes, né? Nós somos uma rede aí de vários podcasts daqui de Minas Gerais. A gente tem mesmo esse objetivo de reunir esses produtores de conteúdo e aproximar eles também dos ouvintes, né? E fortalecer essa podosfera mineira que produz muita coisa muito legal. Eu sou o Thiago Coati, né? Para quem não me conhece, eu sou do podcast Larvas Incendiadas. O Larvas Incendiadas ele é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. É um podcast quinzenal, a cada 15 dias a gente solta um episódio entrevistando um pesquisador ou uma pesquisadora sobre sua pesquisa. Além disso, então, nós vamos ter aqui hoje, para bater esse papo com a gente sobre divulgação científica, o Matheus Cortese, que é do podcast Dragões de Garagem, a Kelly Morato, do Lugar de Mulher, e o Yuri de Castelfranchi, que é da Amerec. Então, para a gente começar, que tal vocês se apresentarem? Kelly, começa se apresentando então um pouquinho para a gente? Sim. Bom, boa noite a todo mundo que tá assistindo. Primeiro, agradecer em nome do podcast pelo convite. A gente ficou muito feliz de saber que o iPod de maneira virtual pudesse acontecer, né? A gente está vivendo esses tempos meio doidos, mas enfim, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma das 3 hosts do Lugar de Mulher Podcast, um podcast que surgiu em abril do ano passado. Somos 3 historiadoras, que a gente costuma brincar dizendo que a gente fala da vida, do universo e tudo mais, a partir desse nosso olhar enquanto historiadoras. Nós somos um podcast quinzenal também e falamos de divulgação científica, falamos de história, mas não só. E recebemos sempre convidadas mulheres, é um podcast hashtag Mulheres Podcasters, né? Um podcast de mulheres que sempre dá voz também, que sempre traz outras mulheres para estar dialogando com a gente. E é isso. Obrigada pelo convite, vamos conversar. A gente que agradece. Matheus, por favor, se apresente também o seu projeto. Queria agradecer também o convite, né? Chamaram a gente do Dragões. Muito obrigado. Eu acho que esse é o primeiro evento que eu estou participando em nome do Dragões, que sou eu a pessoa representando aqui. Então estou felizão de estar aqui. O Dragões começou em 2012, já como um podcast de divulgação científica. Então, a ideia sempre foi de tornar o conhecimento científico um pouco mais acessível, ou pelo menos a gente aprender a tornar isso acessível, né? A gente aprender a falar sobre ciência para mais gente, além da nossa bolha, assim, né? A gente faz o maior esforço possível para ter o máximo de visões diferentes sobre ciência, e também não achar que ciência é só, tipo, STEM e essas coisas assim, né? Tipo, física, química, matemática, não, tem todas as ciências lá. A gente tenta o máximo possível trazer gente de todas as áreas. Como eu falei, o objetivo é popularizar a ciência, então a gente tenta fazer os temas dos episódios, a forma como a gente fala, ser o mais acessível possível, né? Às vezes é um pouco complicado por conta do tema e vocabulário e tal, mas a gente ainda está mirando nisso, assim, né? Eu, especificamente, sou da equipe de produção do Dragões, então eu ajudo a organizar os episódios, como a gente vai gravar, chamar os convidados, às vezes participar de algumas gravações. Eu já cheguei a fazer algumas pautas de episódio, mas é mais a parte de organização do episódio que eu costumo fazer. Obrigado, Matheus. Yuri. Boa noite, todos. Eu sou Yuri, e vou segurar o microfone para ter certeza que dá para me ouvir.
Eu sou italiano e na minha vida anterior na Itália era um físico, um cosmólogo quântico, mas apaixonei por divulgação um tempão atrás e virei um jornalista de ciências. Trabalhei como escritor e jornalista de ciências há uns 15 anos, né, até mudar para o Brasil. E quando cheguei no Brasil, voltei para a academia, voltei a fazer ciência, voltei a fazer pesquisa, mas por uma série de coincidências da sorte, eu virei um sociólogo. Então, estou professor na UFMG de sociologia, né? Minha área é sociologia da ciência, mas sempre atuo na divulgação também. Então, agora estou também coordenando, né, o novo curso da UFMG de especialização em comunicação pública da ciência, né? Um dos poucos, no Brasil não tem muitos, né? Que chama Amereca, que significa contato, beliscão, abraço. Você e essa criatividade com os nomes é incrível, Yuri. Gente, então, eu queria disparar a nossa conversa aqui, a gente conversando um pouquinho sobre essa relação que nós, tanto pessoal, quanto também dos nossos projetos, com a universidade. Tanto Dragões, quanto Lugar de Mulher, quanto eu também do Larvas, né? Nossos projetos são independentes da universidade, mas de alguma forma a gente tem que criar algum tipo de diálogo com pesquisadores e com a universidade de uma forma mais institucional. Como é que tem sido essa relação para vocês? E especificamente para você, Yuri, que ocupa um lugar um pouquinho diferente da gente, né? Tanto institucionalmente como sendo um professor da universidade, mas também coordenando aí uma especialização em divulgação científica. Como é que tem sido essa relação de vocês da universidade e também da especialização com divulgadores científicos? E aí não precisa ser necessariamente em podcast, mas no YouTube, em revistas e outras formas de divulgação. Para começar, que tal a gente inverter a ordem? Começar com o Yuri dessa vez, em vez da Kelly. O que vocês acham? Para a gente bagunçar um pouquinho. Tranquilo, pode ser. Pode ser? Yuri? Tudo bem. Beleza. Sim, eu sou o único aqui que não está como em qualidade de podcaster, né? Então, de fato, está Agora ainda não, porque eu estou com já uns pilotos na gaveta para meu próximo podcast. Não vejo a hora, estou fascinadíssimo pelo podcast. Já trabalhei em rádio, mas ainda não tive coragem de gravar, porque vocês são bons demais na podosfera, é difícil se sentir à altura. Mas em breve vai ter um podcast chamado Sotaques. Mas enfim, eu trabalhei, né, um bom tempo no mercado, então tenho uma experiência muito grande, digamos, de como é fazer jornalismo científico e divulgação da ciência no mercado editorial, né, especialmente italiano. Quando eu cheguei no Brasil, comecei trabalhando como pesquisador na Unicamp e repórter, né, de uma revista que eles têm lá no LabJOR, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo. Então, me dei conta dessa diferença gigante. De um lado, fazer divulgação ou fazer jornalismo numa instituição é um ambiente protegido, né? Você não está competindo com a tiragem dos grandes jornais, você não está competindo com a audiência do horário nobre da novela, como acontecia comigo quando eu fiz televisão na Itália, e você tem todo o tempo que você quiser para produzir uma matéria, né? Todo o tempo não, mas enfim, não obedece ao ritmo cruel, né, que às vezes uma redação de jornal, de um diário te impõe. Enfim, você tem um tempo de burilar, de lixar, de polir suas matérias, suas falas, suas fontes, dá para fazer um trabalho bem bonitinho. Então, eu sempre me mantive com um pé, digamos, fora e dentro da academia, porque cada um desses dois mundos tem suas vantagens, né, seu fascínio. Então, agora, trabalhando há muitos anos na UFMG, eu consegui participar de várias redes, várias ações de divulgação científica em geral, e é isso, né? De um lado, você tem a força da instituição, tem um acesso mais fácil às fontes, tem a proteção da instituição que te dá, não tem que competir com o mercado, né? É tudo muito mais tranquilo, mas, ao mesmo tempo, tem um lado delicadíssimo, porque na minha visão, pelo menos, a divulgação científica é uma comunicação em que você está a serviço do público, não do seu patrão, não da sua instituição. Você está a serviço das demandas, das necessidades
da apropriação do conhecimento, né, da potência de cidadania que isso gera ao fazer divulgação. Então, você tem que prestar conta, quando faz boa divulgação, a seu público. É ele que decide se é boa. É ele que te ajuda a construir esse diálogo, na minha visão de divulgação científica. Então, estar numa instituição pode dar problemas nisso, né? Porque, de um lado, as pessoas esperam que você dê visibilidade aos cientistas brasileiros, à produção da sua própria instituição. Muitos colegas esperam que a sua linguagem seja adequada, portanto, você tende a se, digamos, a ter uma linguagem mais rígida, porque se preocupa mais com o que vai pensar o colega, de você eventualmente tem reduzido a complexidade do tema, ou simplificado a linguagem, do que o público vai se apropriar daquilo. E também tem os problemas típicos de toda instituição grande, que é burocracia. Então, por exemplo, para construir o curso Amereca, para mim era fundamental ter uma liberdade de manobra muito grande, de poder chamar como professores pessoas que são boas em divulgação. A grande maioria das pessoas que são top na divulgação não tem doutorado, por exemplo. Então, na visão de uma instituição como a Universidade Federal, eles não são professores. Então, eu queria chamar profissionais de mercado, né? Queria chamar pessoas que decidiram investir em divulgação científica em sua carreira. Então, não necessariamente já fizeram doutorado, não necessariamente têm um cargo, né, numa instituição. E isso é muito difícil, né? O funcionamento das universidades entender, aceitar. Então, eu vejo esses dois lados. Eu acho que a gente tem que manter a liberdade de trabalho, o ritmo, né, que o mundo externo, a academia te dá para fazer funcionar uma divulgação científica, e a instituição te dá uma vantagem, porém, que é da força, né, da estrutura, você tem mais apoio, você pode trabalhar com estudantes que podem receber bolsa eventualmente, tudo isso a mídia independente não tem essa sorte, né? Tem que buscar seus recursos via monetização, por exemplo. É verdade. Matheus, e com vocês aí do Dragões, como é que tem sido essa relação? Bom, como você mesmo falou, né, a gente não tem vínculo com nenhuma universidade, então não fazemos parte de nenhum projeto ou coisa assim. Mas a maior parte dos membros do Dragões tem algum vínculo com uma universidade. Então, tem muita gente que está fazendo doutorado ou está professor em algum lugar. A maior parte é mestre ou doutor em alguma coisa, né? Eu lembrei que eu esqueci de apresentar minha formação, né? Eu sou oceanógrafo pelo Instituto de Oceanografia da USP e mestre em oceanografia. Então, assim, o que a gente acaba fazendo para manter o contato com o ambiente acadêmico? É mais usar a nossa rede de contatos mesmo. As pessoas que a gente conhece, ou por fazer parte do nosso círculo de amigos ou de pessoas que a gente conhece da universidade, com os grupos de divulgação também entra em contato com mais gente, né? Tem o pessoal do Science Vlogs e do Science Blogs também. Então a gente acaba usando as nossas redes pessoais para chegar nas pessoas, né? Ou, sei lá, viu alguém que fala muito bem sobre um assunto que a gente queria fazer um episódio sobre aquele assunto específico, o cara é especialista, a pessoa doutora, PhD e o caramba 4 no negócio, chama aquela pessoa. Então a gente acaba fazendo isso, né? Como o Yuri falou, desculpa se eu falei seu nome errado, Yuri, não faço ideia de como que pronuncia. Quem sabe, mas é Yuri mesmo, igual o Senso. Yuri? Não, é Yuri normal. Tá ótimo. Obrigado. Como o Yuri mesmo falou, né, a gente tem certa liberdade de que a gente não tem nenhuma pessoa a quem responder além do nosso público, né, que foi o que ele falou. E é justamente isso, a gente existe e consegue se manter com o apoio dos ouvintes, né? Tem as plataformas de financiamento coletivo lá no Catarse, no Patreon e tudo mais, e a gente usa isso para manter o Dragões, né? Ninguém vive disso e ninguém ganha dinheiro nenhum com isso, né? A gente faz porque a gente gosta mesmo, é só para conseguir manter a estrutura, pagar edição, o site,
sabe, tudo relacionado com isso, identidade visual de dragões, isso aqui, sabe, o símbolozinho e tudo mais. Então, a gente... Vou dar um exemplo de um episódio que... Perguntar também sobre as agências de pesquisa, as agências de fomento, né? Vocês têm algum tipo de relação com elas? Elas apoiam vocês também? Isso é uma coisa que eu tenho começado a pensar para o Larvas, tentar aproximar delas. A gente fez alguns episódios em parceria com o Fundo de Apoio à Cultura, se eu não me engano, de Brasília. Eu agora não me recordo. Então, sim, a gente tenta colocar o Dragões em todos esses editais que aparecem, assim, do Serrapilheira, alguns editais do governo que aparecem. Nesse caso, a gente conseguiu verba para alguns episódios, né, do Fundo de Apoio à Cultura. Eu não lembro, agora não me recordo se os episódios do FAQ se eles estão indexados, né, no podcast dessa forma, assim. Mas acaba sendo isso, entrar e competir com os outros projetos e para tentar fazer o que a gente está com vontade de fazer. Uhum. E Kelly, e como é que é para o Lugar de Mulher? Então, para o Lugar de Mulher, a universidade foi onde nasceu o Lugar de Mulher mesmo, assim. Eu, a Nath e a Maria, nós nos conhecemos na universidade, nós temos somos colegas do programa de pós-graduação em História da UFMG. E a partir de um diálogo, de uma conversa na sala dos estudantes da pós-graduação, nós três tínhamos de alguma maneira já flertado com a podosfera e com o podcast, e aí a gente falou, vamos pensar em um projeto quanto a isso? Nos reunimos nos reunimos na universidade, e foi dentro da universidade que o Lugar de Mulher nasceu. E essas afinidades também iniciais apareceu. Então, quando a gente pensou o projeto do podcast, a gente queria um podcast que fosse um lugar de mulher, que tratasse dessas nossas pesquisas. A Natália e a Maria são alunas do doutorado, eu sou aluna do mestrado, em linhas distintas de pesquisa, com projetos completamente diferentes, cada uma pesquisa uma coisa em um período diferente, com temas muito diversos de pesquisa. Então, a gente achou que seria... o nosso intuito, na verdade, foi esse, fazer dialogar as nossas pesquisas e dialogar as nossas pesquisas com o público, falar sobre a construção da pesquisa em história, e isso foi se dando de maneira muito natural dentro do nosso podcast, desde o início, desde a concepção até a prática. E a gente conseguiu, ou consegue, isso é uma construção constante, né? Fazer essa relação do podcast com a universidade, por exemplo, dentro de eventos acadêmicos que aconteceram no Departamento de História da UFMG. A gente tem o Encontro de Pesquisa em História, o EFIS, que hoje é o maior evento discente de história do país, e nós cobrimos, de alguma maneira, a última edição. A gente entrevistou várias participantes, desde professoras até alunas, doutorandas, mestrandas, graduandas, enfim. E o nosso intuito, então, sempre foi colocar em contato essas pesquisas, essas pesquisadoras, e a gente tem essa preocupação de fazer o podcast dialogar com a universidade a partir das nossas próprias pesquisas. Esse foi o pontapé. Então, a gente tem episódios, a gente pensa em pautas que dialoguem diretamente com a nossa pesquisa. E, cara, assim, vou te dizer que ajuda muito, sabe? Nessa construção das nossas pesquisas, a partir do papo que a gente bate ali entre nós três, ou a partir de alguma publicação que a gente faz, a partir de um episódio que chega ao público e a resposta que a gente tem do público, essa conexão que a gente conseguiu criar com outras mulheres pesquisadoras, a gente sente que a gente chega em outros programas de pós-graduação, em estudantes de graduação. É interessante como a gente fomos o primeiro podcast assim, que surgiu dentro da história da UFMG, do programa, enfim. E hoje a gente já tem um outro, por exemplo, que é recém-lançado, uma das nossas hosts,
a Maria Visconti faz parte, é o podcast do NEPAT, que está no ar aí também. Acho que vale muito a pena vocês procurarem saber, ouvirem e prestigiarem o trabalho das meninas. Também é um grupo de estudos de mulheres, é um grupo de estudos da universidade e que está aí dialogando com a podosfera agora e com outros meios de comunicação. Então, assim, é legal também a gente perceber como, a partir do lugar de mulher, dentro desse cenário que a gente achou que ia ficar restrito à história da UFMG, e quando a gente viu, que a gente botou no ar, a gente estava chegando a outras historiadoras, a outras pesquisadoras de ciências humanas do Brasil inteiro, e inclusive de fora do país. A gente ficou surpresa quando, de repente, a gente viu que tinha gente fora do país, pesquisadoras de outros países nos ouvindo, dialogando, pedindo bibliografia, perguntando como que eu começo a minha pesquisa, como que eu seleciono as minhas fontes, como que eu participo do processo seletivo. A gente abriu o espaço, de alguma maneira, para essa troca de experiências. E aí, quando você perguntou para o Matheus, Thiago, sobre essa questão das agências de fomento, etc., é interessante como a gente percebeu, nós três, nós percebemos que a cada episódio do podcast, a geração da pauta, o debate, a pesquisa, para que a gente pudesse construir a pauta, era um trabalho, sim, científico. A gente não tinha dúvida disso desde o início. Acho que os pares da academia que têm mais dúvida quanto a isso, será que isso é ciência? Nós não tivemos dúvida de que sim, que a gente está fazendo ciência na podosfera, a gente está fazendo ciência a partir do podcast, e a gente não teve dúvida disso, por exemplo, quando fomos preencher os nossos relatórios individuais, anuais de pesquisa, e a gente tem que falar tudo que a gente produziu no ano, né, os artigos que a gente publicou, e a gente foi lá e colocou cada episódio do podcast, colocamos na plataforma do Lattes, colocamos no nosso currículo e dissemos, isso aqui é uma produção de conteúdo, a gente está chegando num público, como diria duas historiadoras, e eu me guio muito por esse texto delas e por essas ideias delas, a Ângela de Castro Gomes e a Patrícia Hansen, em um texto muito bom sobre intelectuais mediadores. Elas vão dizer que o século XXI e essas novas mídias, elas vieram para ficar, e elas vêm para criar novas condições aí de diálogo do intelectual com um público não especializado e com um público mais amplo. Eu acho que é exatamente isso que a gente faz, ainda sem o vínculo institucional. E aí eu fico pensando aí na fala do Yuri, né, como o vínculo institucional também, ele potencializa, mas de alguma maneira ele também coloca alguns limites, e a gente tem conseguido fazer isso, não só isso dentro do podcast, mas isso é um dos nossos cernes, é um dos nossos motes, e a gente começou a partir daí, né? E como a gente também, inclusive, ocupou o espaço físico da universidade, a partir de um dado momento, para melhorar as nossas gravações, a qualidade do som, enfim, a gente entrou em contato com o estúdio de gravação da universidade e apresentou a proposta. Fomos reconhecidos, então, como um projeto de divulgação científica que dialogaria diretamente com a universidade, e a gente gravou uma série de episódios no estúdio do jornalismo da UFMG, da FAFISH, ou seja, fisicamente também estivemos ou estamos presentes na Não deixa de ser um apoio da universidade, né? Com certeza, e um apoio super importante e que fez o podcast crescer muito, assim, gravar no estúdio. Claro, que dá outra qualidade de som, né? Um profissionalismo que quem tá começando muitas vezes não tem. E mais do que a qualidade, é também a experiência, sabe? É você sentar ali na frente do microfone e falar, poxa, eu acho que eu posso, a partir de agora, me chamar de podcaster, sabe? Acho que a questão da sensação, da experiência de estar nesse lugar e de ter esse apoio foi muito importante, muito legal. Legal. Não,
acho que sua experiência ressoa muito com a minha também, assim, eu sei que eu sou mediador, né, mas deixa eu participar um pouco dessa conversa aqui, que eu acho muito louco. Eu ocupo um não lugar na academia nesse momento, né, eu defendi meu doutorado em 2018, fiquei como professor substituto na FMG durante 1 ano, mas meu contrato se encerrou no final do ano passado. Desde então eu estou trabalhando no mercado, né, mas eu ainda mantenho esse projeto de divulgação científica, até porque eu quero voltar para a academia. Mas é muito louco, porque como ano passado teve esse boom, eu através do podcast eu consigo ainda ter algum lugar na universidade. Mesmo, as pessoas me chamam hoje e é muito esquisito, né? Porque evento acadêmico sempre tem esse negócio de pedir qual é a sua filiação institucional. Eu não tenho. Minha filiação institucional é Larvas Incendiadas. É meu podcast, né? Sim, mas eu consegui estabelecer uma rede de contatos. Assim, eu já tinha antes, por causa dos núcleos de pesquisa, inserção, mas eu estabeleci uma rede muito mais sólida por causa do meu podcast do que por causa da minha inserção, que eu não tenho mais uma inserção institucional, né? Mas bem, deixa eu parar de falar, que senão eu sou falastrão, gente, senão eu fico aqui conversando e falando o tempo todo. E hoje o dia é para escutar vocês. Deixa eu só lembrar para quem está ouvindo aqui, que se quiser mandar pergunta aí no chat, pode mandar, que a gente faz aqui para as pessoas, tudo bem? Vai aparecer aqui pra gente comentar lá no YouTube, e aí depois eu passo essas perguntas também pra Kelly, pro Matheus e pro Yuri. Tiago, eu posso? Pode, o que você vai? Aqui a ideia é ser um bate-papo mesmo, pode. Também se o Yuri e o Matheus quiser. Eu só queria dizer, assim, porque eu atuo na sala de aula, a Maria também tem a experiência docente dentro da universidade, e dizer como, mais do que talvez explícito essa relação entre o podcast e a universidade, fica a relação entre o podcast e os alunos do ensino médio, sobretudo, sabe? Como que o podcast tem chegado nas escolas, tem chegado a esses estudantes, a esses adolescentes, e como isso é muito legal. Então, às vezes nas minhas aulas, de um aluno levantar a mão e falar: professora, eu vi em tal podcast determinada coisa, é assim mesmo? Ou, professora, eu ouvi no seu podcast vocês falando sobre isso. Às vezes temas, assuntos, uma abordagem que a sala de aula não possibilita, ou a gente acha que é uma abordagem que não é para a sala de aula, e a gente é surpreendido quando a gente às vezes esquece mesmo, né? Que o aluno é esse sujeito ativo e que ele vai estar procurando, ele constrói ali as suas referências, e como que o podcast tem chegado cada vez mais num público mais amplo, e como que o podcast, a podosfera, de alguma maneira tem criado essa relação muito legal e muito frutífera com a sala de aula e com esses alunos da educação básica. Não, eu acho genial quando eu escuto gente falando que usa o podcast em aula, ou a gente fala, ouvi seu podcast, achei isso, aquilo, né? A gente recebe os e-mails e fica super feliz. Tava falando com uma colega do instituto que queria fazer um episódio com a gente, ela mencionou que nas aulas dela ela usava os episódios e tal. É genial. E eu acho que o que acabou surpreendendo a galera que não conhece, sei lá, a podosfera de divulgação e tudo mais, é imaginar que conhecimento científico pode existir não sendo uma aula. E aí a pessoa fica, meu Deus, putz, não precisa ter um PowerPoint ali, não precisa ser aquela fala monótona, as pessoas estão batendo um papo sobre aquilo. E isso é uma coisa que a gente tenta fazer bastante quando tá pensando os episódios, não fazer aquilo virar uma aula, virar uma conversa sobre o assunto. Aproveitando então o gancho, já que você começou a falar sobre isso, Matheus, eu acho que seria legal a gente também conversar um pouquinho aqui sobre esse nosso processo de construção de conteúdo, né? Como é que funciona dentro de cada um desses projetos? Primeiro, o que vocês estão chamando de divulgação científica, né? E como é que vocês estão pensando esse processo mesmo de produção desse conteúdo? Que eu acho que é um pouquinho diferente para cada um aqui, né? Como é que
traduz ou não acha que a tradução também, né, o saber científico, né, nesse conteúdo de podcast. O Yuri caiu, gente, mas eu já falei com ele aqui, ele está tentando voltar, daqui a pouco ele reaparece. Mas são as questões dessa vida de eventos virtuais. Cair faz parte, né, assim, daqui a pouco ele reaparece aqui, tá? Então, Matheus, você já estava falando, você quer continuar falando então um pouco sobre esse processo? Até porque até agora você ficou no meio o tempo todo, vamos te trazer para frente. Não, tranquilo. Não, beleza. Eu até estava pensando em falar quando a gente estava falando um pouquinho antes do vínculo com as universidades, né? Eu participei de 2 episódios no Dragões, um em que a gente entrevistou um professor do instituto que eu estudei, e um outro em que eu chamei um professor para participar. Né? Então, normalmente o que a gente faz assim, pensa um tema que a gente quer falar, ou que a gente gostaria que mais pessoas soubessem sobre aquilo. Eu tenho o meu projetinho pessoal de fazer as pessoas entenderem que o oceano não é uma piscina com onda, né? Mas leva tempo para chegar a entender como a coisa toda funciona, e eu tô fazendo aos pouquinhos, assim, pensando coisas que eu acho que podem ir acrescentando pouco a pouco para chegar a entender um pouco melhor como que é a coisa, não no nível de, sei lá, entender como as equações do movimento agem ali, não isso, assim, mas entender que tipo de coisa você pode esperar encontrar no oceano. Quando uma pessoa assistir Procurando Nemo e falarem, a corrente leste australiana, fala assim, pô, é verdade, tem uma no Brasil também, chama Corrente do Brasil, e saber que são coisas parecidas, sabe? Muito massa. Então, para mim, falando dos episódios que eu pensei, que eu produzi a pauta, eu penso numa coisa que eu queria que todo mundo soubesse. Putz, o que é de oceanografia que eu adoro, que eu queria que as pessoas soubessem? Aí eu fiz um episódio sobre ondas no oceano e um sobre sensoriamento remoto. O de sensoriamento remoto é um assunto que eu gosto muito, até porque eu fiz o mestrado no laboratório de oceanografia por satélites, né, que... Aí você fala, pô, você estudou oceano por satélite, é muito louco, assim, eu acho um assunto muito interessante. E aí, falei, beleza, eu quero falar sobre isso. O que eu quero falar sobre isso? Fiz uma pauta com os tópicos, assim, eu quero chegar em tal lugar, eu quero que as pessoas entendam como que se faz oceanografia, como que você estuda o oceano olhando por imagem de satélite. Eu quero chegar lá, aí eu fiz mais ou menos o caminho que eu queria para chegar lá e pensar em quem eu ia chamar para falar sobre isso. Aí eu chamei o professor Paulo Polito, do Laboratório de Oceanografia por Satélites, e a gente ficou batendo um papo. Então, no fim foi isso, assim. Uma coisa que a gente tenta ao máximo colocar nos episódios para ajudar o máximo de pessoas a entender é colocar sempre uma pessoa que não é especialista no assunto, para fazer as perguntas que quem tá ouvindo poderia fazer, né? A gente chama de orelha. Eu não sei se vocês têm uma orelha também, mas a gente sempre coloca uma orelha, sabe? Porque é muito comum a gente acabar caindo no jargão ou usar uma linguagem muito técnica quando está falando de um assunto, principalmente se você é muito especialista na coisa, ou se o assunto é muito específico em si, e aí tem que ter alguém que levanta a mão e fala assim, cara, o que vocês estão falando? Que é isso? Assim? Aí acho que é isso. E com você, só para te situar, Yuri, que você caiu, a gente começou a conversar aqui um pouquinho agora sobre como é que funciona pra gente, o que a gente está pensando que é a divulgação científica em cada um dos nossos projetos, e como é que a gente faz esse processo de produção do nosso conteúdo, tá? E você, Kelly, como é que é dentro do Lugar de Mulher? Como é que vocês se reúnem para debater, para construir uma pauta? Vocês têm uma orelha igual aí o povo do Dragões? Como é que funciona? Então, não tem uma regra, na verdade, assim, é de uma maneira bem fluida. Tem vezes que a gente está cheia de pauta e cheia de vontade, assim, com uma necessidade de gravar isso. Às vezes a pauta tá pronta, às vezes o episódio está pronto, o episódio está editado, ou ele tá para editar, e não é aquele episódio que vai sair naquele período, porque surge uma outra coisa e a gente fala, não,
a gente precisa de falar sobre isso. Desde o contexto político, desde as questões políticas que envolvem a educação, sobretudo, a gente está sempre pautando educação no podcast, em todos esses nuances, desde o nuance político até esse fazer científico, até esse fazer da pesquisa. E as coisas são bem fluidas, as coisas acontecem de uma maneira bem da demanda, da conversa e do diálogo. A gente tem a preocupação sempre de, ao falar de qualquer tema, sobretudo quando a gente fala das nossas pesquisas, que a gente é pseudo aí ou especializada nisso, a gente tem essa preocupação de criar um diálogo entre nós. Como eu falei, nós três estudamos coisas completamente diferentes, em períodos muito distintos, então, às vezes, o nosso orelha aí somos nós mesmas, de tipo assim, Maria, eu não tô entendendo nada que você tá falando da Alemanha nazista, cara, eu não tô entendendo nada, pelo amor de Deus, a tecla SAP. Então, acho que a gente consegue, dentro de nós três, dentro desse diálogo que a gente criou dentro do podcast, a gente consegue fazer isso. A gente tem uma preocupação muito grande com a linguagem, com transformar o conteúdo em algo palatável. Eu tive conversando com as meninas sobre essa live aqui, eu falei, e aí, vocês querem... vamos pensar algo, como que a gente pensa essa nossa participação? E aí elas falaram, olha, não sei, assim, fala do podcast e fala como a gente conseguiu falar de um tema super difícil, como antissemitismo, em 2 episódios de uma maneira muito palatável. E aí eu sinto que é palatável quando eu estou em sala de aula, por exemplo, e eu percebo que os meus alunos estão entendendo aquilo. Isso então... é muito legal. Deixa eu te interromper aqui rapidinho, mas é para você continuar falando. Mas é para te perguntar um pouco também, assim, depois eu vou passar, depois você terminar, eu vou passar também pro Yuri, mas quem você sente que você tá conversando, assim? Não sei se você já fez, se vocês do Lugar de Mulher, vocês do Dragões, eu sei que vocês têm uma pesquisa de público, mas assim, quem vocês sentem que vocês estão, que é o público de vocês, que tá ouvindo os episódios de vocês e dialogando com vocês, e perdão te interromper, mas pode continuar o fio e depois fala um pouquinho, porque eu acho que isso também tem a ver com esse nosso processo de produção, de pensar o episódio, né, de pensar o conteúdo. Então, a nossa preocupação, então, o que a gente entende aí, o que a gente está chamando de divulgação científica, é isso, de transformar, principalmente, os processos de produção acadêmicos, os processos de pesquisa, de não glamourizar isso e de falar das nossas dificuldades, às vezes, inclusive, dar um passo atrás e falar assim, cara, eu não quero falar de nada acadêmico nessa semana, eu não quero gravar nada acadêmico essa semana, vamos falar sobre cultura pop. E aí, quando a gente percebe, a gente está falando de cultura pop e a gente está citando Platão, Sócrates, e viajando na história e viajando na questão política. Então, assim, isso está sempre permeando. Sobre o nosso público, a partir de alguns dados aí que o Instagram fornece para a gente, os agregadores e mesmo os e-mails, né? O contato aí nas redes sociais com o público, a gente chega em muitas mulheres pesquisadoras do Brasil inteiro. Então, são mulheres que estão na graduação ou pós-graduação, nas ciências humanas, a gente dialoga muito com outras historiadoras, mas dependendo do episódio, dependendo da nossa pegada ali, a gente gravou um episódio, por exemplo, bem no início do podcast com a Débora Ladim, que é estudante de História, que faz parte do mesmo curso que a gente, na UFMG, e ela tem um público, ela é a maior youtuber em educação no Brasil hoje, voltada para esse público vestibulando, né, a jovens e adolescentes, e a gente alcançou muitos jovens e adolescentes a partir desse episódio, e essas jovens e adolescentes continuam nos seguindo, continuam ali, a gente fidelizou esse público de alguma maneira. E é muito legal a gente perceber, e por isso da nossa preocupação com o vocabulário, com o processo, porque as ciências e esse processo de mestrado, doutorado, a universidade, ela é muito dura, ela é muito seca. A gente fala pouco do nosso processo, das nossas dificuldades.
E a gente está sempre, um dos nossos episódios mais ouvidos é o nosso segundo episódio, que é sobre autoestima intelectual, onde a gente fala aí dessa questão da autoestima intelectual, tem um recorte de gênero, como são as dificuldades do Inclusive, processo. Eu amo esse episódio de vocês. Obrigada. Como que a dureza da universidade e dessa produção científica, ela traz muitos aspectos e muitas dificuldades psicológicas, muitas limitações. A gente está sempre falando disso no podcast e muito preocupado sempre com essa questão da linguagem. Pode ser que a gente tropece, às vezes a gente percebe esses tropeços. Às vezes a gente ouve o episódio e fala, nossa, denso, né? E ao mesmo tempo a gente comemora quando a gente... Nossa, esse episódio a gente conseguiu falar um tanto de coisa, passar um tanto de informação de um jeito divertido, desde a trilha sonora até as nossas piadinhas ali no meio, até a forma como a gente construiu. Muito massa. Yuri, eu queria jogar então agora para você também, porque você vê essa produção de conteúdo de um olhar diferente da gente, né? Você vê essa produção da divulgação científica. Como é que você está enxergando isso? Como é que vocês aí no Amerec pensam e querendo ou não, ensinam também para as pessoas o que é divulgação científica e como produzir um conteúdo? Como é que é a sua visão sobre esse processo? Quer dizer, mas você tem essa experiência pessoal de já ter produzido também, né? Então eu acho que é uma visão bem legal e bem ampla. Quando eu produzia, chamava rádio, né? Mas em breve... Eu produzi bastante programa de rádio na época, né, para rádio italiano, né, tem algumas diferenças bem legais também, né, o podcast tem outra dinâmica, outra coisa bem legal, mas vamos ter disciplina, inclusive na Amerec, específica sobre storytelling, né, construção de narrativas para roteiros, tanto de vídeo quanto de áudio, vamos ter de multimídia, de transmídia, e uma específica de podcast, que vai ser ministrada esse ano pela turma do 37 Graus, que é um podcast que muito provavelmente vocês conhecem, que é super legal. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sou muito fã delas, acho sensacionais, assim. Mas, enfim, aí no Amerec a gente tem uma abordagem para divulgação científica bastante diferente da que você escuta falar comumente, né, de que seria divulgação, porque muito cientista entra na divulgação científica com aquela ideia que é fundamental, que é legal, de democratizar o conhecimento. Eu sou cientista, eu preciso prestar conta para a sociedade do que a gente faz, então é tipo uma missão filantrópica, né? Esse direito das pessoas a saber o que a gente está fazendo. Eu não estou falando que isso não é legal, isso é legal, mas esse é um pedaço muito século XIX do que a gente faz, tá? Que continua importante, mas se somaram outras coisas. Porque no momento contemporâneo, por exemplo, especialmente em países neoliberais como o nosso, o que aconteceu é uma inversão disso. Na verdade, se vocês forem reparar, nas costas de cada cidadão hoje, carrega não tanto direitos como antigamente, mas deveres. Cada vez mais, o coitado do cidadão não é que ele cobra o direito a ter acesso à informação científica, ele sente que o Estado cobra dele de carregar nas costas dele a responsabilidade para o futuro do trabalho dele, capital humano, empreendedorismo, para o futuro dos filhos dele, que escola escolher, que comida comprar. Então, em média, hoje, o cidadão não sente o direito a estar informado, ele sente um dever cruel, porque inalcançável, tá? De manjar de rótulo de alimento antes de comprar comida para os filhos, de manjar de IDEB, indicadores estatísticos para escolher a escola, de manjar de ciência política para saber em quem votar. Então, não é mais um direto ao conhecimento que a gente faz, não é uma missão filantrópica, generosa, do cientista jovem ou do aposentado, né, porque os dois, né, em tese, né, vistos pela academia, né, não está no pleno, né, de sua força, então podem dedicar tempo a esse passatempo, né, humanitário. Não é isso. Cada vez mais as pessoas sentem o dever de estar informado e cada vez mais o cientista exige ver respeitado o seu direito a contar a sua história, a contar do sofrimento, a contar da produção. Então é invertido, na minha opinião. Então o que a gente faz na Amerec? A gente tenta montar um curso que mostre, de um lado, para o jornalista
que é cobrir ciência? Em que sentido a gente traduz a ciência? Que muita gente acha que também essa coisa de tradução é simplificar, transmitir simplificando, ou seja, violando o significado da palavra tradução, que na verdade é conduzir através, é construir pontes, não é de cima para baixo, né, uma ponte horizontal, né, não é transmissão, a gente não é intermediário, a gente, como a Kelly fala, produz conhecimento, não somos um canudo que transmite, estamos construindo coisas junto com o público, né, construir pontes, esse que é traduzir. Qualquer tradutor de poema do japonês para português sabe muito bem que traduzir um poema não é simplificar ele, não é explicar ele, não, é outra coisa. Tá? Então a gente ensina isso, não é? Como se faz a ponte, tá? Que não é simplificar, muitas vezes, pelo contrário, é complexificar, é desdobrar, é mostrar o contexto, é não mostrar, como a Kelly também falou, o que a gente estuda e descobre e por que isso é importante para dar antibiótico, mas o como que a gente entende isso, esse que é muito mais importante da divulgação do que dar o resultado final, dá uma ideia super falsa da ciência, parece uma maquininha mágica de dar resposta, e não o que é muito mais fascinante, muito mais divertido, muito mais maravilhoso de compartilhar com todos, né, muito mais perto de todas as outras formas de criação humana, né, arte, filosofia, né, de busca, né, religião e tal, enfim, dar a ciência real, abrir a caixa preta, né, e então a gente tenta ensinar isso. E aí, como que a gente produz isso? Como que você faz comunicação sem ser de cima para baixo, sem ser transmissão, sem injetar conceito em pessoas que você acha que não tem, né, que tem falhas cognitivas? Como que constrói em forma de Amerec, né, de beliscão mútuo? A gente tem uma força-tarefa agora, o curso, na verdade, começou em março, é muito novo na UFMG, é muito novo, na verdade, no panorama nacional, tivemos 2 aulas e acabou. Então, eu estou com 47 alunos que mal me conhecem, que eu mal conheço, né, vi ele 2 vezes, com uns 33 docentes, né, do Brasil inteiro, né, porque eu trouxe pessoas que também estão na editoria, estão no podcast, estão no YouTube, né, não só acadêmicos, né, de carreira, e a gente decidiu, entre desconhecidos, né, fazer uma força-tarefa, né, somos atualmente uns 50, entre alunos do próprio Amerec, outros alunos de graduação e pós-graduação que se juntaram por entusiasmo, alguns docentes do Amerec, mas também outros pesquisadores de vários lugares do Brasil que toparam, e a nossa abordagem foi, beleza, se é uma escola, e se tentamos inventar algo que constrói essa ponte, então vamos tentar produzir de maneira diferente. Então, eu não estou falando de podcast, né, obviamente, estou falando mais em geral, né, a gente produz pílulas áudio, que está indo em rádios comunitárias, um pouco na rádio da FMG, e que a gente também veicula no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Nós produzimos mini vídeos e cartilhas com infográfico. E a ideia é tentar, o máximo possível, né, não produzir informação para o público, que coitado precisa de informação sobre o Covid, porque o coitado do público é coitado porque está bombardeado de informação demais sobre o Covid. Ninguém aguenta mais, nem nós aguentamos mais live, cartilha, vídeo sobre o Covid. Então a ideia é, não vamos produzir vamos construir com, não vamos transmitir informação, vamos construir mobilização. Então a nossa ideia é tentar produzir cada material que a gente produz sobre o coronavírus em coprodução, isso inclusive os gringos adoram usar a palavra paradigma para tudo, até capinha de celular nova, né? No exterior é considerado o novo paradigma da divulgação científica, a coprodução da divulgação, coprodução de um museu de ciência, enfim. Então, o que a gente faz? Tivemos uma minissérie de pílulas áudios a partir de uma demanda de grupos de mulheres refugiadas e de estudantes imigrantes da UFMG estrangeiro, haitianos antes, depois venezuelanos, etc., etc., para ter materiais na língua deles. Muitos dos imigrantes refugiados ainda não falam português, não têm acesso a nada mesmo. E essas mulheres se auto-organizaram no âmbito de um projeto da Letras, que era, na verdade, um vestibular para estrangeiros, um cursinho para estrangeiros que se, digamos, ampliou em tentar buscar contatos e formas de conectar com outras ações de solidariedade, por exemplo, produção de máscaras caseiras para geração de renda para a própria proteção das refugiadas, né, das mulheres imigrantes. E aí, sob demanda delas, a gente começou a produzir material em crioulo, em francês, em árabe, em espanhol, assim por diante. Agora acho que estamos saindo em chinês. E a ideia
foi só um ponto de partida, mas o que a gente faz agora? Agora tem uma colega, a professora Yumi, da Sociologia, que trabalha muito com imigração, com mulheres, que está fazendo reuniões, muitas reuniões, com um grupo maior de estudantes estrangeiros, para eles construir a pauta com a gente. Então, não é só o ouvinte me mandar uma pergunta, vou fazer uma próxima pílula a partir da pergunta. Não é só o especialista responde. Vamos partir de demandas reais de cidadania, de participação, e fazer uma divulgação que não informe, mas te bote em condição de fazer algo juntos, que empodere, né, para usar uma palavra um pouquinho velha. Essa é a tentativa. É lógico que nós somos um coletivo, a autoria é distribuída, diluída entre todos nós somos uma escola, então o nosso trabalho é fazer experimento, né, produzir coisas em escuta. Nós, sendo universidade, fazemos extensão, então nosso trabalho é construir com base em demanda social, né, é parte da nossa missão. Então, é óbvio que é diferente que escrever um roteiro de um capítulo de podcast, mas, em geral, a ideia que eu estou tentando elucidar aqui é que tal pensar a divulgação, em vez de como divulgar, eu conto algo para você, se dar a mão e andar junto numa história bacana. Tá? Esse aqui mais ou menos é o nosso sonho. Nossa, Yuri, muito bom te ouvir falar. Assim. É uma aula que o Yuri dá pra gente, né? Não, eu fico aqui. E ver como não tem delimitação, né? Olha a quantas línguas isso foi produzido, sabe? Para quantas pessoas está chegando, quantas vertentes isso alcança. Sensacional, assim. A universidade deveria ser mais disso, né? Assim, mais desse diálogo fora dos muros. E essa é a força do coletivo, né? Ninguém de nós nunca faria uma coisa dessa, porque daria conta, e ninguém de nós individualmente pensaria uma coisa dessa. Eu acho que o interessante é que a gente acaba partindo de uma coisa que tem a ver muito com a nossa própria formação. Se você está estudando numa universidade que quer que você seja um cientista, um acadêmico depois, você é treinado para escrever dissertação e artigo, né? Então, toda vez que você vai falar de algum assunto relacionado à sua área de estudo, ou qualquer coisa que sei lá, esbarre no que você conhece, a gente acaba falando de uma forma que é muito típica daquele grupinho, assim, né? Aí eu acho que isso tem um pouco a ver com o que o Thiago perguntou no começo da linguagem, né? Como que a gente usa a linguagem para divulgar a ciência. Eu acho que o que o Yuri falou agora é outro aspecto dessa linguagem, né? Como que a gente conversa com o público na construção da divulgação científica, né? Eu entrei nessa de divulgação, eu fui encher o saco do Luciano que eu queria participar do Dragões, porque eu já estava fazendo, acho que foi 2013, eu acho que eu entrei no Dragões, estava terminando a graduação, e eu tinha um professor que falava sempre pra gente que a gente tinha que ir lá e botar o tijolinho do conhecimento na parede botar o seu tijolinho na parede do conhecimento, né? E que a gente tinha que divulgar a ciência, senão o conhecimento não servia para nada. Porque, de fato, se as pessoas não se apropriam dele, não vão lá e pegam e usam isso, as pessoas, todo mundo, não só a academia, né? Para que tá servindo, assim? Aí eu falei, bom, beleza, então vamos tentar vou ver o que eu consigo fazer com isso daí, né? Mas eu tô, assim, boquiaberto com o que o Yuri falou, eu acho que é uma ideia muito interessante, eu não faço ideia de como fazer isso, Yuri, eu não sei nem de onde começar, mas eu acho que é uma forma importante da gente pensar. Eu comecei a pensar assim muitos anos atrás, né, quando ainda não tinha o jeito de fazer isso pela internet, né, as pessoas não te mandavam e-mail, eu comecei a fazer jornalismo científico, eu tinha só o fax com aquela impressora de agulhinhas, né, então era outra, não tinha o Google e tal, eu sou muito velho. Mas eu me lembro que, por exemplo, já na Itália, eu obriguei um grande jornal onde eu trabalhei como freela, né, que me pediu para colaborar na construção de um caderno para crianças de ciência, né, eu fazia a parte de ciência, né, mas tinha artista, música e tal, fazendo as outras sessões, e eu obriguei esse jornal, junto com os outros artistas e jornalistas meio maluco, a fazer uma vez por mês a reunião de redação do jornal,
no prédio, no centro de Roma Histórica, um prédio assim, complicadíssimo, com polícia para entrar, com as crianças, com o nosso público. Elas faziam a reunião de redação e traziam a pauta. A gente fazia a discussão de pauta com as crianças. E 2 vezes por ano, a redação inteira do jornal ia numa praça de uma cidade italiana, por exemplo, em Nápoles, chamava os moleques de rua e dava patins ou patinete, caderneta, gravador para eles, e eles, por um dia, eram nossos repórteres. Então, tipo assim, se dava para fazer isso quando não tinha internet, eu acho que a internet ajuda, né, a fazer mais. Então, tem muita experimentação, assim, eu acho que dá para fazer. A questão é lógico, né, decidir o que a gente quer alcançar, porque eu vejo muita gente sente esse negócio da bolha, né, e todo mundo fala, eu quero furar a bolha, mas muita gente vê, eu acho, esse negócio da bolha mais em termos de número de followers e número de downloads do que de diversidade de acesso. Então, tem youtubers famosos que chegam a 1 milhão, 2 milhões de seguidores e acham que furaram a bolha. Eles inflaram a bolha. É 1 milhão de pessoas da sua mesma cor de pele e com o seu mesmo grau de escolaridade. Você, claro, fez um negócio importante, importantíssimo, com um impacto muito grande. Mas você, em muitos casos, eu vejo que essas pessoas conseguiram, digamos, clonar seus 1K de followers para chegar a 1 milhão a partir da mesma pele e da mesma escolaridade e de ser urbanos ou não urbanos que eles têm. Então, o nosso público, em média, é público que está fazendo faculdade, o que já fez. Estão graduando, mestrando, doutorando. Então, tudo bem, furar a bolha no sentido de ampliar isso, mas eu acho que o mais interessante é se perguntar, bom, você é um youtuber homem, por que você reparou que no seu canal é tudo homem que te segue? Ou vice-versa, tem muita mulher. Ou seja, é mais em termos de diversidade, eu acho, do que de quantidade, que a bolha é grave, é um problema. Uhum. A gente, um tempo atrás, acho que foi, inclusive, uma postagem sobre o mês da mulher, né? Alguém comentou, poxa, só tem gente branca no Dragões. E era uma coisa que a gente já se preocupava, e a gente tentou alcançar pessoas negras, pessoas que não fossem brancas, sei lá, gente, me desculpa se eu usar algum termo que não é o melhor possível, eu não sei todos, né, mas falar com indígenas também, pessoas negras, mas a gente não encontra, então aí você começa a ver como essa elitização da academia tem isso que você falou também, Yuri, tipo, tem cor, assim, e mais do que da academia, né? Da podosfera também. A podosfera, sim. Ela tem cor, a podosfera, ela tem gênero. Sim, total. E isso é um reflexo, acaba refletindo, a universidade segue isso, e a gente precisa... O nosso intuito, e algumas pessoas falam, nossa, mas isso é meio radical, né? E a gente fala, talvez seja, mas a gente vai continuar assim. No lugar de mulher, nós só recebemos mulheres. E tem gênero, cor também. Então, também os profissionais de sonoplastia, de roteiro, também tem cor e gênero. E classe social, e moradia urbana. A mídia tem isso, muito forte. O mundo gamer tem isso, o mundo nerd tem isso, que são outros mundos de troca de referências para todos nós, eu acho. Não só tem gênero e cor, como tem racismo e sexismo, às vezes brutal, né? Embora... E a gente, às vezes, desculpa, Yuri, às vezes a gente esbarra numa coisa que é chegar e falar, não, eu quero chamar uma pessoa negra para participar do podcast, por favor, me ajudem a encontrar um cientista negro, e aí você esbarra em gente falando, por que tem que ser negro? Não pode ser só uma pessoa que é boa naquilo? Não, tem que ser, sabe? E... senão... Porque não pode ser, né? Pra mim, assim, é a pergunta óbvia. Pode ser os dois, sabia? Pode ser os dois. Né? Mas, por exemplo, deixa eu contar uma coisa que com certeza o Thiago deve saber, que a Kelly muito provavelmente, né? Tem crescente no FMG uma pressão muito forte dos estudantes de graduação, né? Nessa nova configuração das universidades públicas maravilhosa. Quando eu cheguei no Brasil, tá? Com o meu imaginário de gringo, né? Que o Brasil construiu como identidade nacional, o país da messinização, não existe racismo, todo mundo é filho de índio, europeu, africano e tal. Aí eu entrei, fui trabalhar feliz da vida na UFMG, era todo mundo branco. Eu falei, gente, cadê?
cadê os negros? Perguntava para meus colegas, aí reparava que meus colegas de UFMG, quase todos eles tinham sobrenome de alguma rua ou praça de Belo Horizonte, além de serem brancos. Então, enfim, achei muito estranho aquilo, demorei para entender, e para entender perguntei para os alunos falaram, professor, os estudantes negros estão nas privadas. Aí entendi lá o paradoxo surreal do Brasil, de que se você é rico tem universidade de graça, se você é pobre você paga. Um negócio, invenção assim, muito original, eu acho, e eu não sei, obviamente, mas enfim, e mudou, né, mudou incrivelmente, maravilhosamente. A diversidade que você vê hoje é impensável 10 anos atrás, não 50 anos, 10 anos atrás não era assim. Então, os alunos, a partir de uns 2, 3 anos atrás, o Thiago deve ter acompanhado, estão cobrando com brutalidade quase, de nós professores velhos, brancos, heteronormativos e gringófilo, né? Que na bibliografia fundamental, nos textos obrigatórios de nossa disciplina, tenha autoras mulheres, autores negros. E a nossa resposta inicial, de quase todos nós na defensiva, né? Ou seja, um cara desconstruído como eu, você está então dizendo que eu sou racista e machista. Então, a resposta nossa foi dizer, mas não tem. Nos clássicos da sociologia, como que na época a mulher não podia nem estudar, e os africanos eram escravizados, não tem autores negros e mulheres. E é uma mentira que a gente se conta. Eu acho, Yuri, que... Porque a esposa do Weber, que todo mundo conhece só como a esposa do Weber, foi um gigante do pensamento filosófico e sociológico mundial, a Marianne Weber. Foi um gigante, entendeu? Porque Franz Fanon é um gigante do pensamento de humanas e tem que estar como obrigatório nas fundamentais. Então, tem as duas coisas. Eu concordo que o racismo estrutural, o sexismo estrutural faz com que é muito difícil encontrar hoje figuras de destaque, né? Com a mesma facilidade que a gente encontra, né, com a cor de pele nossa, mas também tem esse efeito de a gente tentar negar a evidência. Aí, quando eu me dei ao tempo de escutar a crítica dos alunos sem me fechar na defensiva, os alunos me mostraram o mundo. Eu não conhecia o Milton Santos. E quando eu li Milton Santos pela primeira vez, eu vi em um texto da década de 80, 70, 80 dele, coisas que eu estava trabalhando em 2015, que eu achava novíssimas. Os alunos, o ano passado, me fizeram conhecer, eu que sou um Foucaultiano, assim, considerado um Foucaultiano. Um aluno me falou, professor, mas você já leu aquilo em Mbembe ou não? Você já entendeu por que biopolítica e nazismo, vocês europeus não estão entendendo bem? E foi, tipo assim, chocante. Então, eu acho, né, que tem um pouco das duas coisas. E eu acho que a divulgação científica tem um papel também no resgate dessas figuras, né, assim, eu fico vendo mais no meu campo de estudos, que é dos estudos de gênero e sexualidade, né, nos outros eu não sei dizer muito, mas o resgate de uma série de feministas brasileiras importantes não se deu tanto pelas pessoas na academia consolidada, mas por movimentos sociais, por ativistas, por pessoas que estavam discutindo e divulgando o trabalho dessas pessoas em blog, que não seria visto normalmente como divulgação científica, mas eu vejo muito como divulgação científica também, né? Por exemplo, Lélia Gonzalez, né? O trabalho dela foi resgatado muito por algumas feministas discutindo em blog na internet, né? Claro que agora ela não estou falando que pessoas na academia também não estavam, né? Por exemplo, a Flávia Rios teve um trabalho importante, e o Alex Hatz de resgatar também o trabalho dela, né? São pessoas que estão com que tem uma legitimidade na academia, mas não só elas, né? Eu vejo a divulgação científica atuando também nisso, né? Nesse resgate dessas figuras, né? E dessas outras epistemologias aí, esses outros saberes que ficaram soterrados na história da ciência, de alguma maneira, né? Tem um congresso muito grande de divulgadores, que é a Rede POP, chama Rede de Popularizadores da Ciência da Iberoamérica. Junta Espanha, Portugal, Caribe e América Latina. E os podcasters têm ainda uma presença baixa nessa rede, né? Porque é uma rede mais que vem de pessoas que fazem museus de ciência, de jornalistas e tal. Esse ano, a conferência de encerramento, a grande aula magna de encerramento da Rede POP em Panamá, foi feita por uma divulgadora da ciência transgênero, colombiana. Que massa.
falando de epistemologia indígenas, né, de visões ameríndias, falando como colombiana e falando como divulgadora transgênero. E ela é uma estrela da divulgação científica na Colômbia. É uma mulher realmente poderosa, assim. Então, está mudando, eu concordo com você que tem um caminho aí. Na América, uma das disciplinas que eu dou, que chama Ciência, Tecnologia, Política e Sociedade, que é mais teórica, o módulo é sobre epistemologia feminista. Porque eu acho que é impossível você, de fato, fazer todas essas conexões sem ter essas ferramentas que a epistemologia feminista te dá. Pra, por exemplo, não imaginar a divulgação como transmissão, injeção para pobre vulgo que está lá embaixo. Gente, eu sei que a conversa tá muito legal, mas eu quero pegar ela. Eu te interrompi, né, Kelly? Você quer falar? Tá tudo bem. Tem certeza? Tá tudo bem. Eu quero caminhar um pouco aqui, mudar um pouco o sentido da conversa e pensar que eu acho que a gente pode, quando eu passar a palavra para você, Kelly, eu acho que você pode misturar as várias coisas, porque eu acho que esse fio da conversa tem a ver também com o que eu vou puxar aqui, mesmo que eu vá mudar um pouco o sentido. Mas eu quero pensar um pouco mais sobre esse agora que a gente está vivendo, né? Até para caminhar um pouco já para os finais da nossa conversa e também poder abrir um pouco para o... Eu sei que a gente teve algumas perguntas e também depois chamar elas aqui. Mas eu quero pensar um pouco com vocês esse momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento um tanto quanto peculiar, né? Eu acho que pelo menos para mim, para Kelly, para o Matheus, peculiar por duas razões. Para o Yuri, não sei se duas, mas uma é que a gente está vendo assim, um momento de boom dos podcasts, né? A gente, na Podosfera, a gente sempre brinca, né, que tal ano é o ano do podcast, mas eu acho que finalmente, ano passado, ele chegou, né? O número de podcasts deu uma expansão muito grande, a visibilidade também, players grandes entraram no mercado, né? Spotify, Deezer, a Globo começou a falar de podcast, então assim, deixou de ser uma mídia de mercado e que deu uma visibilidade enorme pra gente, né? E por outro lado, eu acho que também esse momento é peculiar por outra razão, né? Que é essa pandemia que a gente está vivendo, que coloca a ciência e a divulgação científica de alguma maneira no centro do debate, né? Eu acho muito maluco a gente pensar que a pandemia catapultou o Átila, que é um divulgador científico, para o papel de celebridade nacional. Sabe, ele estava no Roda Viva algumas semanas atrás, né, assim, e isso é muito maluco. Eu não imaginava a divulgação científica estar ocupando esse espaço do debate, não só a divulgação científica, mas a ciência, né, assim, grandes temas da ciência, cloroquina, e a forma como ela se tornou, né, uma celebridade também, de alguma maneira, né, a forma como a ciência tem sido divulgada, sendo debatida, os dados também da epidemia ganharam uma centralidade, né? Como é que está sendo para vocês esse momento? Como é que vocês têm visto, né, esse momento? Como é que vocês têm visto o papel da divulgação científica e da ciência, da conversa da ciência também, né, nesse momento? Kelly, você que queria falar, assim, e eu acho que para você, eu acho que já também para tentar talvez voltar e fazer uma conexão entre os dois debates, eu acho que a gente pode conectar também com o momento político mais amplo do bolsonarismo e desse ataque, né, à ideologia de gênero, né, que eu acho que talvez jogando essa pergunta te permita conectar o debate anterior, permita conectar esse debate sobre epistemologia feminista, que eu acho que era sobre isso que você queria falar um pouquinho, não sei, tô imaginando, porque o Yuri terminou falando sobre isso, e você ia falar, né, permite conectar também um pouco o lugar de mulher com essas várias linhas de força que atravessam esse momento, né, peculiar que a gente vive e o trabalho que a gente está fazendo aqui como divulgador científico, né? Bom, muitas coisas para dizer. Eu vou tentar me fazer entender aqui, porque minha cabeça está pipocando. O que é um exercício curioso, interessante, muito legal, né? De gravar podcast, a gente, ali no diálogo com outras pessoas, a gente ter rápido, ainda que passe pela edição, a gente ter que conectar essas ideias, enfim. Mas vamos lá. Começo primeiro um pouco discordando de você,
quando você fala que nesse momento da pandemia a gente tem uma centralidade da ciência. Talvez sim, mas talvez eu seja um pouco mais pessimista também, de achar que um pouco antes da pandemia, a gente tem visto esses ataques à universidade e à ciência de maneira geral já perdurar aí, já acontecer há algum tempo atrás. Eu não sei se, de fato, a gente consegue romper as bolhas que são necessárias, romper as bolhas que precisam ser rompidas e a gente, de fato, consiga chegar a um público que não seja o público que está procurando e o público que se interessa de fato e consome de fato e reconhece de fato a ciência como algo importante. Quando a gente vê essas notícias de pessoas batendo em médicos, atacando médicos porque eles podem estar contaminados, enfim, eu acho que isso faz parte desse processo de negação da ciência. E eu fico preocupada, e aí conectando com o que a gente estava falando, eu fico preocupada talvez a gente construir, da gente manter, apesar de estarmos fazendo debates no campo científico, no campo acadêmico, sobre a epistemologia feminista, sobre esse resgate, essas releituras de histórias que trazem à tona as mulheres que sempre estiveram ali, eu fico preocupada da gente estar construindo, às vezes, também uma podosfera que mantém essas estruturas. Uma podosfera onde há poucas mulheres hosts, ou há poucas mulheres na produção, ou há poucas pautas politicamente femininas caras às mulheres em pauta de fato e de uma maneira coerente, de uma maneira encorpada dentro da podosfera e dentro da divulgação científica. O Lugar de Mulher nasce no ano passado, né? Nesse boom dos podcasts. Eu diria que um pouquinho mais, porque eu vi que o segundo semestre do ano passado foi realmente quando a Globo começa a falar de podcast, lança, enfim. A gente se antecipou um pouco a isso. O Lugar de Mulher nasce em abril de 2019, né? E eu acho que isso tem a ver com... vejo isso com muito bons olhos. Fico um pouco receosa também, porque é por isso mesmo, por essa construção da podosfera. Então, ressalto aqui a importância desse lugar de debate que o iPod, por exemplo, proporciona, para colocar produtores de conteúdo para conversar, para dialogar e para aprimorar as suas práticas, para aprimorar os seus produtos, né? Eu realmente estou tendo uma aula aqui com o Yuri e acho que isso vai reverberar lá no nosso podcast, com certeza. Mas eu fico pensando que esse boom do podcast diz respeito a ela ser uma mídia que é um bocadinho mais democrática, né? Se você vai construir um canal no YouTube, o público é exigente, você precisa de ter uma câmera com uma boa resolução, enfim. E para começar um podcast, o público não é menos exigente, e aí a gente sabe que o público de podcast é um público com uma escolarização mais alta, o público que procura ouvir o podcast até aqui, né? A gente espera que democratize cada vez mais e ainda mais. Mas a gente sabe que ainda é um nicho elitizado também, né? Mas vejo com muito bons olhos esse boom dos podcasts, esse surgimento dos podcasts. Vejo a hashtag Mulheres Podcasters lá da Aline Hack crescendo cada vez mais. A gente se situa nisso e a gente acha isso um tanto quanto importante. E quanto a esse momento de pandemia, o nosso podcast tem dialogado diretamente com isso. A gente fez aí assim como vários outros podcasts, né? A gente fez aí um diário de pandemia, mas abordando questões, e foi inclusive uma chamada de atenção da nossa audiência. Falou, olha, a gente quer ouvir, às vezes, menos das experiências de vocês, que são experiências que estão num privilégio, que estão dentro de um contexto confortável, no fim das contas. A Nath mora na Inglaterra atualmente, então ela vive um outro contexto de pandemia, uma outra questão. E a gente foi ouvir mulheres reais, digamos assim, né? Mulheres que estão trabalhando no posto de gasolina, mulheres que estão trabalhando, que são
agentes de limpeza do SAMU, e a gente entender e reverberar no nosso podcast, usar desse espaço do podcast para marcar e para registrar, para documentar, afinal de contas somos historiadoras, esse momento da pandemia, que é um momento atípico e que é um momento de produção e de geração de conhecimento, sim, mas de muita aflição também, né? Então, nesse sentido de criar conexões, criar laços, a partir de uma documentação. Quando a gente resolveu fazer isso, a gente falou, vamos documentar isso? E muitos historiadores, muitas historiadoras têm feito esse movimento de documentar. A história pública tem estado em pauta no Brasil cada vez mais. E a gente Deixa eu só fazer uma pergunta aqui sobre isso. Claro. Esse trabalho de vocês foi inspirado naquele trabalho da Soraya Fleischer sobre os diários da Zika? Não. Porque parece para mim que é muito parecido. Não é em podcast, né? Mas a ideia de documentar uma epidemia, uma coisa assim, né? E é um trabalho muito legal dela. Na verdade, não. A gente não... Foi algo assim... E aí casa com aquilo que a gente estava falando antes da construção das pautas, né? O que a gente entende por divulgação científica. Foi uma dessas reuniões de pauta que a gente falou, cara, vamos documentar isso, vamos de alguma maneira, a partir do nosso olhar, do cotidiano, mas também trazendo outros aspectos, também trazendo outros elementos. A gente... E foram episódios mais freestyle, assim, sem necessariamente um trabalho maior de pauta, de pesquisa, porque foi realmente um trabalho de diálogo, de conversa, e que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, e como que o podcast é essa mídia muito atual, muito do cotidiano, né? Então eu acho que esse boom dos podcasts, que acho que data a partir do ano passado, tem a ver também com isso, dessa nossa... A gente está cada vez mais enclausurado numa lógica... individualista, numa lógica egocêntrica, e a gente sente falta de dialogar, ainda que sejam com foninhos individuais, ainda que seja mais ouvindo do que falando. Legal. Mateus, eu acho que eu não sei. Bom, partindo do princípio, eu não sei por que começaram a aumentar tantos podcasts. Eu não faço a menor ideia do porquê, mas eu acho que eu tenho algumas ideias de o que está acontecendo com isso. Tá tendo podcast de tudo, inclusive do coach quântico, que vai falar alguma asneira pra você, de que você tem que, se você acreditar o suficiente... Como reprogramar o seu cérebro. Coach quântico nanomolecular, né, psicofísico, tem, tipo, esses palavra científica jogada aí só pra dar um ar de alguma coisa. E aí, voltando um pouco para o que você tinha perguntado, eu acho que mais do que a ciência tá centralizada nesse momento, eu acho que a informação tá centralizada, tipo, tá no holofote, assim. E acho que o maior problema é a qualidade dessa informação e como a gente interage com a informação. E chega muita besteira pra gente o tempo todo. Como que a gente filtra o que presta para alguma coisa, ou o que sei lá, isso aqui é boato, isso é fake news, isso alguém inventou. Como que você olha com um olhar crítico para aquilo e entender o que você vai usar ou não, porque hoje em dia a informação está muito massificada, a gente consegue compartilhar o episódio de podcast para muita gente, muito rápido. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer com que mais gente consiga entender a informação, interagir com essa informação da melhor forma, tentando caminhos que o Yuri falou, de ajudar as pessoas a gente construir junto isso. E entender como que se constrói conhecimento junto, porque aí a gente vai saber o que é conhecimento mesmo, ou o que é alguém tentando te empurrar um remédio que não faz nada. Ou que pode até te fazer mal, sabe? Porque todo mundo quer acordar de manhã e fazer a primeira coisa do dia que vai garantir que lá na frente, quando você tiver 80 anos, você não vai ter câncer, entendeu? Então se alguém te falar que você tomar água morna com limão de manhã vai fazer isso, você vai fazer, porque... Cara, você não quer ficar doente.
E é uma coisa super simples, mas como saber se tomar água morna com limão de manhã te ajuda ou não? Como que a gente constrói isso junto? Eu tô me apropriando do que você falou, Yuri, porque agora eu vou ficar uma semana pensando nisso. Como que a gente constrói isso junto e como que a gente chega nisso, de não só porque eu vi uma informação, ela é a verdade absoluta, assim, sabe? Yuri, e aí, com você? Eu não tenho resposta assim, não, mas eu acho assim, eu conversava isso num podcast semana passada, que é o do Bernardo Esteves, da Piauí, né, que chama Terra Redonda, sobre isso, né, se chegou finalmente o momento de glória dos divulgadores e dos cientistas, tão transcurados anteriormente, tão humilhados e tal, e eu também concordo com a Kelly, eu acho que na verdade, sim, claro, lógico, a pessoa está morrendo, então por alguns minutos nós, nesse momento, divulgadores e cientistas, somos quase mais interessantes do que o Big Brother Brasil. Isso é normal, digamos, não tem nada. Mas eu acho que está errado as duas coisas. Está errado achar que ninguém dava bola para a ciência e para podcast, para divulgação antes, acho que não é isso. Na verdade, eu estudo isso, né? Então, nas minhas pesquisas mostram que, na verdade, os brasileiros têm muito interesse por ciência, mais que os europeus, em média, inclusive os de baixa escolaridade, e que eles confiam nas universidades públicas nos cientistas mais que a média dos estadunidenses. Então, na verdade, sim, tem um ataque violentíssimo para destruir a confiança que os brasileiros depositam no professor, no cientista, que depositavam no jornalista. O ataque ao jornalista foi bem mais sucedido do que contra o cientista, mas estamos falando de um 30% da população que caiu realmente numa situação de polarização brutal, de ódio mesmo, contra qualquer coisa que se pareça às elites, tá? Que é o truque do populismo. O truque do populismo, especialmente o populismo nacionalista, né? O truque da teoria da conspiração, tá? É o mesmo. É o que o Matheus falava, dar uma solução simples para um problema complexo e dar um culpado evidente para uma coisa que nos faz sofrer, tá? Então, tem um ataque brutal, mas esse ataque está circunscrito a uns 30% dos brasileiros. 70% dos brasileiros confiam pra caramba nas universidades, porque os filhos deles, pela primeira vez em gerações, estudam numa universidade, tá? A gente viu isso na rua, a gente vai na rua, quando teve a Marcha da Ciência, o Dia da Ciência, ano passado, nós da UFMG fomos na rua perguntar para as pessoas, 1 em 10 falava, a universidade é cabide de emprego, outro falava, a universidade eu sou ter rico, os 8 em 10 não, abraçava a gente. Então, tipo assim, eu não acho que é verdade que as pessoas odeiam os cientistas, odeiam a universidade, odeiam a ciência, que caíram vítima disso, mas é verdade que 30% é muitíssima gente, é assustador. Essa onda que, na verdade, não sei se eu vou brincar com a Kelly, porque eu estou brincando com todo historiador que diz que eu não sou autorizado a usar a palavra fascismo, porque fascismo só pode ser a Itália da década de 30. Eu sou italiano, eu vi fascista atirando em pessoas na década de 70, fui ameaçado de morte por fascista na década de 80 e 90, então o fascismo existe sim, e não é só da década de 30. Mas aí é uma discussão histórica, historiográfica interessante. Não vamos brigar, Yuri, não vamos. Pelo contrário, a gente vai conversar muito depois dessa live aqui, eu espero. Então, tem um problema assim, essa é uma onda do fascismo, é uma característica marcante do fascismo, a meu ver, que o distingue do extremismo nacionalista em geral é o ataque aos intelectuais, é o ódio à universidade, o ódio aos professores, a perseguição aos professores jornalistas é marcante no fascismo e não tem, por exemplo, em todos os nacionalismos, pelo contrário, muito nacionalismo desenvolvimentista, né? Então, cuida das universidades, então estamos falando de fascismo. Então, eu acho que tem as coisas. Num momento de incerteza, como uma pandemia, os dois polos se fortalecem. Então, o movimento antivacinista na Europa agora está mais forte, porque eles estão dizendo que toda essa história é uma conspiração para a gente vender mais vacina. Incrivelmente, né, a pandemia tornou mais fortes parte dessa teoria da conspiração, mas também, felizmente, né, tornou mais forte também a gente, que tenta fazer informação de qualidade. O problema é que as pessoas que tendem a cair na teoria da conspiração caem mais. E as pessoas que agora
fazem a grande audiência do Átila, né, e o nosso momento de glória, são pessoas que já estavam perto. Ou seja, o difícil é construir, trazer para dentro, né, do nosso discurso essas pessoas que estão em outra. Então, eu vejo assim. Gente, eu acho que a gente está caminhando um pouquinho aqui para o final, tem 1h30 já de live, mas se vocês ainda derem assim, me aguentarem um pouquinho mais, deixa só a gente abrir uma rodada de perguntas, porque algumas pessoas enviaram aqui. O que vocês acham? Claro, pode mandar. Ótimo. Uma rodadinha. Karen, você que entrou aí, então, ela separou pra gente algumas perguntas, né? Então, faz aí. Deixa eu pegar aqui quais foram as que eu selecionei. Meu Deus, ela saiu da minha fonte. Cadê a tela? Achei a tela. Desculpa, galera. Bom, primeiro, muito obrigada por essa live incrível, tá sendo maravilhoso. Eu tô emocionada aqui assistindo vocês. Eu queria só, antes de chegar nas perguntas, fazer uma pequena errata. Kelly, você comentou sobre a hashtag podcasts da Aline Hack. Só fazer uma pequena errata, que a hashtag ela não é da Aline, ela foi criada pela Ira Croft, do Mundo Freak, mas ela não pertence a ninguém, ela é uma hashtag para todas nós usarmos, para todo mundo para todas as mulheres que produzem podcasts se divulgarem e para todas as pessoas divulgarem qualquer coisa relacionada a podcast que esteja produzido por mulher. Exato, perfeito. Obrigada por ter me corrigido. É só porque ela está com a pesquisa, né, atualmente, e aí isso ficou na minha cabeça. Mas é só uma pequena errata aqui, mas então vamos para as perguntas. Foi a revisão por pares da hashtag. Funciona. A Priscila Armani, que é nossa colega aqui organizadora, fez uma pergunta bem lá no início, perguntando para vocês, o que vocês acham que falta para explorarmos mais e melhor o podcast como uma ferramenta educacional? O que foi complementado pela Patrícia Pedri, dizendo que a divulgação científica na educação básica é parte de uma educação / alfabetização científica. Então, pode, Karen, engata aí pelo menos mais. Quantas tem? Peraí, vamos pensar. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Ai, meu Deus, 6 é muita coisa? Será que a gente dá conta? Dá tempo de responder 6? Seleciona aí mais uma e aí a gente faz uma rodada, porque eu tô com medo desse troço ficar muito longo. O outro já são 1h30. Desculpa, gente, que tá assistindo, eu sei, mas é porque depois de 1h30, quem dura são, assim, os heróis, né? A verdade é essa. E aí também pensando que o conteúdo no vídeo é um conteúdo que fica, né? Uma pessoa que chega depois para ver um vídeo de 2h30, a pessoa nem começa. A verdade é essa, né? Então... Vou emendar aqui, então, com um comentário que eu achei relevante aqui, que é o da Adriele Morato de Oliveira, que ela falou, pensando no contexto tecnológico que as crianças e adolescentes vivem, os podcasts são uma forma de introduzir conteúdo de qualidade e de informação na linguagem e no mundo deles. Então, assim, esses 3 que... Acho que tem mais um comentário que dá para eu emendar nesse aqui, depois tem 2 perguntas que são mais longas. Deixa eu pegar aqui, foi do Paulo Múzio. Deixa eu achar ele aqui de novo. Antes desse. Paulo Múzio. Sim, esse foi um comentário dele também, que eu particularmente me identifiquei bastante, que ele falou que o cidadão não sente o direito, mas um dever cruel ao conhecimento e informação. Cada vez que eu ouço o Yuri falando, passa a olhar a divulgação científica de um jeito diferente. Beleza, eu acho que com essas perguntas a gente pode amarrar e fechar, fazer uma rodada com ela. O que vocês acham? Bora? 2 outras perguntas mais longas, mas qualquer coisa eu posso para vocês responderem nos comentários. Mas aí também, assim, pessoas que estão aqui assistindo, me desculpem por cortar essas outras perguntas, mas... a ideia também é que as coisas não terminem aqui, né? Assim, depois dessa rodada de perguntas, eu vou passar para as pessoas para o encerramento.
para elas falarem também como se encontrar nas redes, e aí vamos conversar com a gente em outros espaços, né? Todos os podcasts aqui estão no Twitter, estão também no Instagram, Facebook, e-mail, né? O Yuri também tem suas redes, o Amerek também, né? Vamos manter essa conversa, esses diálogos em outros espaços, né? Porque eu sei que também, senão a gente consegue ficar aqui até o final da noite, mas também pensando aí como um produtor de conteúdo, um conteúdo de 3 horas, né? Choca as pessoas, né? Então, com essas perguntas, vamos amarrar. Quem quer começar? Pergunta foi só da Priscila, né? Deixa eu puxar ela aqui de novo. Deixa aí na tela. Não, pergunta. Cliquei no lugar errado. Que tal você começar, Matheus? O que você acha? Bora? Acho que ela queria começar, não? Kelly, desculpa, eu não vi. Tanto faz. Pode começar. Pode ir, você já está engatada, pode ir. Então, a Priscila pergunta, né, como que a gente pode explorar mais o podcast como uma ferramenta educacional. Eu acho que a gente tem que ensinar melhor os estudantes de todos os níveis, ensinar eles a aprender. E quando eu digo de aprender a aprender, ou melhor, reaprender a aprender. Porque uma coisa que o Matheus falou e que eu concordo muito é que, às vezes, o podcast ele se abre como uma possibilidade de aprendizado e as pessoas falam, opa, tô aprendendo, e não é com a bunda na cadeira, olhando para um slide, olhando para um quadro negro. Eu tô aprendendo a partir de assimilações próprias aqui, ouvindo outras pessoas, ouvindo um debate, participando desse debate. Então, eu acho que a partir do momento que a gente der essa guinada, e eu falo isso principalmente na educação básica, quando a gente der essa guinada aí para a gente ensinar os nossos alunos, os estudantes, a aprender de uma maneira diferente, a construir o conhecimento de uma maneira diferente, e eu sou um bocado otimista aí com essas novas mídias e com a internet e com essas possibilidades que os alunos possuem hoje de maneira potencializada, eu acho que aí a gente vai ter o podcast como uma ferramenta educacional muito plausível, mas eu fico muito feliz de ir no campo da história, pelo menos, e das ciências humanas. Na história, ontem, o Departamento de História da UFRJ estava debatendo o podcast como uma ferramenta de ensino. E, inclusive, eu, na graduação em História, foi o meu primeiro contato com o podcast. Era um trabalho de uma disciplina de prática de ensino em História, ou seja, uma disciplina de formadores de professores, onde a proposta do trabalho final da professora foi: entrevistem os alunos que vocês estão tendo contato e criem, a partir disso, um podcast, criem uma narrativa a partir disso. Então, eu acho que a partir do momento que a gente virar essa chavinha de como que a gente pode aprender, a gente vai trazer de maneira muito bem colocada e posicionada a apresentar as potências do podcast. Massa. Matheus ou Yuri, qual dos dois quer? Pode ser. Eu acho que, bom, primeiro, as pessoas que ensinam na educação de base e que pensam sobre metodologias de ensinar na educação de base é quem vão poder fazer isso melhor, porque quem entende de como ensinar. Eu acho que quando for produzido conteúdo para a educação de base, olhando para eles, da forma como eles aprendem, e também, lógico, sempre questionando o que você falou, Kelly, como a gente aprende, né, o aprender, eu acho que é assim, e a gente que faz divulgação científica, aprender isso também. A gente, por exemplo, no meu caso, eu não tenho nenhuma formação formal como professor, mas eu dou aula desde que eu entrei na universidade, assim, eu dava aula em cursinho como voluntário, depois comecei a dar aula de inglês porque o boleto chega no fim do mês, né, tanto que agora eu tô dando aula de inglês, sou professor de inglês atualmente, então a gente vai pegando uma coisa ou outra com prática, né, não tenho uma formação formal na coisa, mas a gente vai aprender alguma coisa. E criança aprende de uma forma muito diferente do que a gente acha
que precisa ser educar a criança. E dependendo de com quem você estiver falando, é uma conversa totalmente diferente. Eu tive que dar uma aula uma vez para um menino de 4 anos, e se eu perguntava para ele como que foi o dia na escola, ele falava, foi legal, e morria a conversa. Eu tinha que perguntar, sabe, aprender a conversar com ele, como tirar alguma coisa dele, assim, né? Então, a gente começar a se capacitar melhor para isso também. Eu quero muito aprender outras formas de comunicar a ciência. Eu estou empolgadíssimo de, eu quero aprender como faz esse negócio de storytelling que tá todo mundo fazendo agora, que virou a moda do negócio, e eu não faço ideia de como que faz. A gente tem, acho que uns 2 ou 3 episódios no Dragões que tem esse formato, né? O Fronteiras do Sexo, o de... esqueci o título do episódio de Ano Novo, que é Tradições de Ano Novo, eu acho, que a Tupá fez, e um que a Gabi fez sobre evolução. Então, também aprender formas diferentes. A gente que faz isso, aprender formas diferentes de fazer, e ouvir o Yuri dando ideias diferentes de como a gente faz isso daí. Vamos trocar papo no Merec. A gente vai começar a organizar live de seminários de práticas e teorias avançadas, e a gente vai continuar nesse papo. Mas eu não tenho muito a dizer sobre esse específico, né, do podcast como ferramenta educacional, porque não está produzindo, acho que não cabe eu comentar muita coisa, não. Mas concordei muito com o que eu ouvi de vocês. Beleza, gente. Então, para a gente terminar aqui e fechar com chave de ouro, só queria assim, passar a palavra para vocês mesmos para fazer... Se quiser fazer uma reflexão final, falar para as pessoas onde encontrar vocês nas mídias, né, onde encontrar os projetos de vocês, né, e eu queria também deixar aqui bem claro que eu estou muito feliz. Eu acho que a gente abriu esse evento do iPod de uma maneira incrível, né, foi um dos debates mais legais que eu tive aqui nesse período de pandemia. Obrigado por aceitarem esse convite, obrigado por quem está ouvindo até agora e está aguentando 1h40 de live. A gente sabe que manter a atenção até o final assim, é difícil, ainda mais nesse momento que tá todo mundo meio estressado, todo mundo cansado de live, inclusive, né, aquele meme, tenho medo de abrir a geladeira e ser uma live, né, cada vez mais real, né, é isso, assim. Mas bem, para quem quiser me encontrar, procura, né, por Thiago Coati, o bom de ter um sobrenome esquisito é que é fácil de achar em todas as redes sociais, né, o bom também do podcast ter esse nome esquisito também, que é Larvas Incendiadas, é que também é fácil, não tem outro podcast com nome parecido. Procura aí, estamos no Twitter, Instagram ou também no Facebook, e procura também, né, as redes do iPod, né, por favor, gente, ajuda a gente a crescer as redes do iPod. Inclusive, eu fico muito mais feliz se vocês seguirem o iPod ou seguirem o Larvas do que me seguir. Eu não sou tão legal assim, né, também não sou tão bonitinho assim, né, mas o Larvas é bem legal, né. Kelly, você quer começar agora? Vamos fazer por ordem alfabética, do jeito que a gente começou? Podemos. Bom, eu quero mais uma vez aqui, sem medo de soar repetitiva, agradecer pelo convite, dizer da importância desse evento, e que bom que ele se reinventou aí e a gente está tendo essa experiência online. Saudar as minhas companheiras do Lugar de Mulher, né, a Nath e a Maria, agradecer por essa parceria também, porque do contrário não teria motivos de eu estar aqui, e acho que eu quero deixar de mensagem assim mesmo, da importância dessas conexões. Aprendi um bocado em diálogo com vocês aqui hoje. Fazer o jabá aqui para o Lugar de Mulher. Vocês encontram o Lugar de Mulher por @lugardeMulherPod em todas as plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, nosso site também, www.lugardemulherpod.com, e a gente também está nos vários agregadores, então nos ouçam, por favor. E a mim vocês podem encontrar por @Kelly Moratti, com temudo. E é isso, obrigada por pautar isso, por pautar esse tema tão importante,
e dizer da minha vontade, do meu desejo de ver e vivenciar uma podosfera que traga conteúdo de qualidade, que traga mulheres sendo pautadas e sendo ouvidas como pauta, enfim. E é isso, brigadão mesmo, e boa noite para todo mundo, obrigada pela paciência. Obrigado, Kelly. Matheus. Obrigado pelo convite, gente. Eu fiquei a semana inteira animado que ia participar aqui. Olha, vocês conseguem achar o pessoal do Dragões, tem nossa página no Facebook, tem o canal do Dragões de Garagem no YouTube também. O Dragões tem um espacinho para todo mundo. Se é de vídeo, tem lá o Notícias da Garagem no YouTube. Se você gosta de artes cênicas, tem um podcast parceiro nosso, o Trabalho de Mesa, no mesmo site do Dragões de Garagem, dragõesdegaragem.com. O Twitter do Dragões de Garagem é @dragõesgaragem, sem o D, e o Instagram é Dragões de Garagem. Eu concordo com você, eu não acho que eu sou tão legal assim nas redes sociais, mas eu tô lá também, @Matheus Cortese, siga por sua conta e risco, mas eu prefiro que vocês sigam o Dragões também. Legal. Vocês têm assim tirinhas também, não é? É de vocês, não é? Ou não? É uma parceria nossa com o Marco Merlin, né? A gente ele faz as tirinhas, a gente dá uns pitacos, a gente às vezes dá alguma sugestão de tirinha pra ele. Eu acho elas tão divertidas, por isso que eu falei. As tirinhas estão também no site do Dragões, e o Marco tem um site dele, só que eu esqueci o nome, desculpa, Marco, não me bate. Não, ok. Yuri, você... Matheus, você terminou? Eu estava passando a palavra. Sim. Muito obrigado. Não. Yuri. Eu também só agradeço mesmo. Fiquei super feliz, super honrado de poder estar aqui. É legal demais, admiro demais o trabalho dos podcasters. Então, espero que o Amerec organize um encontro, né? Quem sabe a gente vai fazer o primeiro encontro Amerec de podcast de ciência em breve. E Amerec/_UFMG ou Amerec.UFMG, dependendo da rede. Estamos no Twitter, no Insta, no Face, e ajude a divulgar, especialmente entre as pessoas que não são como nós. O nosso público, a gente está procurando não de alta escolaridade, não do centro da cidade, mas também da periferia e da roça. Nos ajude no WhatsApp do grupo de lazer que você frequenta, grupo de igreja, movimento social, porque nós estamos tentando fazer essas conexões. Então, não me sigam, mas sigam esse coletivo de 40 alunos, assim, sensacionais, que estão fazendo um trabalho que me emociona, de tentar co-construir essa tradução. Obrigado, Yuri. Gente, então, mesmo, brigadão para todo mundo, e para quem quiser, essa live vai ficar salva, quando a gente termina aqui, automaticamente já está no nosso YouTube, e eu queria agradecer também para a gente ter conseguido passar dos 100 inscritos, o que permite, então, a gente ter um link personalizado no YouTube. Obrigado, e tchau, e até a próxima live. Os eventos do iPod continuam, vão ser mensais. Então... Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu. Grande beijo para todo mundo.